com Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente por reencontrá-los e ver que há novas bicicletas que vieram nesta sala para trocar comigo. Então, para aqueles que não me conhecem, independentemente de meu nome, eu sou, para os íntimos, Chefe Vovô ou Chefe Croton. Que quer isso dizer? Eu sou aquele que tem o encargo de regular e de coordenar tudo o que acontece ao nível dos 24 anciões ou 24 Melquisedeques. Eu sou um Melquisedeque de fogo, porque é meu elemento dominante, mesmo lá onde estou. Quanto à minha origem estelar, dado que parece que Sri Aurobindo a deu a vocês, eu a dou também, não há razão não é. Então, eu venho de Vega da Lira, lá de onde vêm os maiores professores e os maiores pedagogos das dimensões unificadas, porque nós temos um interesse, eu diria, e um gosto por tudo que é um conhecimento interior, mas também exterior, nos mundos unificados. Aí está o que se refere a mim. E eu venho, como de hábito, para aqueles que não me conhecem, para responder às questões e tentar lhes retirar as pequenas bicicletas. Vocês vão compreender. Então, eu os escuto. Questão: poderia desenvolver sobre a origem estelar? Então, cara amiga, a origem estelar, digamos que é como sobre a Terra, ou seja, é o lugar onde você passa sua vida, não necessariamente onde você nasceu, porque nós todos nascemos da fonte, isso vocês sabem, mas vocês têm todos um mundo, eu diria, original, quer dizer o mundo onde você se estabelece pela afinidade vibratória. Por exemplo, os arcturianos são conhecidos e reconhecidos por seu gosto imoderado pelas tecnologias, mesmo da luz. Os vegalianos, eu lhes disse. Os que vêm de Altair, as pessoas que se estabelecem sobre Altair, são pessoas que amam ter uma visão, uma consciência panorâmica e uma visão como, um pouco, uma águia que vai ver de muito longe e de muito perto etc. Então, cada sistema solar tem suas características. Por exemplo, vocês sabem, talvez, que os delfinoides de Sirius C são as criadoras desse mundo etc. Portanto, cada consciência tem uma origem estelar. Esta origem estelar assina a qualidade, não de sua alma, mas o interesse que apresenta sua centelha, sua fonte, sua existência, com relação aos fenômenos da vida unificada, simplesmente. Questão: é útil conhecer a origem estelar? Cara amiga, isso depende do que você chama utilidade. A utilidade pode ser a curiosidade. Há uma utilidade vibratória. A partir do momento em que a cruz da redenção é ativada, a partir do momento em que você se centra em seus 4 pilares e que o conjunto das lâmpadas se acende em você, naquele momento, e somente naquele momento, isso apenas pode ser uma revelação interior, porque ela é vibratória, é claro. Se ela é externa, é unicamente da curiosidade e isso não traz estritamente nada. Então, sua origem estelar vai determinar, se você quiser, sua qualidade de espírito essencial, como eu disse, por exemplo, os vegalianos unificados, que eles estejam na 3D e até as dimensões muito mais elevadas, são interessados pela pedagogia, não é? A comunicação. Cada sistema estelar tem uma função privilegiada, nos 12 superuniversos. Mas esta revelação deve surgir, em você, por sua elevação vibratória. Estritamente a nada serve dá-la do exterior. O que é importante saber, como disse o arcanjo Miguel, vocês são todos, aqui, filhos da lei de e sementes de estrelas e vocês não são desse mundo, é claro. Vocês têm todos uma origem estelar diferente. Então, nós temos grandes famílias sobre a Terra. Nós temos os sirianos, temos os vegalianos, muito poucos, nós temos os orionianos, muito poucos, etc. Questão: há sinais para reconhecer a origem estelar de uma pessoa? Absolutamente não. Não é algo que se reconheça segundo a fisionomia. É um reconhecimento vibratório, tanto mais que, como talvez o saibam, além desta origem estelar, situa-se, além disso, o que se chama de linhagens.
São os 4 pilares ou suas linhagens, fogo, água, ar, terra, que correspondem, não às suas origens estelares, mas às suas filiações de espírito, que são ainda outra coisa. Para coroar o tudo, há um estado dimensional que corresponde a seu corpo de existência. Vocês sabem que, nos mundos unificados, vocês viajam de forma em forma, e de vibração em vibração, e de consciência em consciência, mas há uma forma que é preferencial, eu diria, que corresponde ao estabelecimento preferencial de sua consciência. No arcanjo, sua dimensão preferencial é a 18ª dimensão, mas ele pode se manifestar, à maneira de um holograma, de algum modo, até a 5ª dimensão. Obviamente, ele prefere estar estabelecido na 18ª dimensão e, para vocês que estão contidos aqui, quando vocês reencontram sua existência, vocês vão se aperceber que ele pode ser constituído de luz, de cristal, que ele pode ser constituído de uma forma vaga com uma luz no interior, em particular com outras cores que o corpo de luz de 5ª dimensão, e vocês podem mesmo ter um corpo de existência que sai do antropomorfismo. Naquele momento, isso os remete a outros mundos num outro super-universo, mas é muito complexo. Portanto, é algo, se querem, para o que o conhecimento exterior estritamente a nada serve, mas que se desvenda e se revela, pouco a pouco, em função de sua ascensão vibratória e de sua expansão de consciência. Questão: qual é a relação entre expansão de consciência e iniciação? A expansão vibratória faz parte de certo número de processos que estão ligados a aberturas de consciência. A consciência é vibração, a consciência é luz. Portanto, quando vocês vivem processos iniciáticos reais, há a transformação total do conhecimento de um estado em outro, dentro desta forma, no humano, obviamente. Mas, se querem, a expansão de consciência leva a um desaparecimento de algumas barreiras que fazem a encarnação e que permitem aceder, por círculos cada vez maiores da consciência, até níveis vibratórios, porque é vibratória, quer dizer que vocês não podem falar de iniciação se não há transformação de sua vibração. Então, eu sei que o ser humano tem sempre tendência a empregar palavras que são muito pomposas, não é? E que não traduzem verdadeiramente a verdade do que é vivido. A expansão de consciência e a iniciação são processos de transformação da consciência, quer dizer, passa-se de um estado que é situado antes, para um estado que é situado após. O estado vibratório de antes não é o mesmo que aquele de após, é claro. Não é simplesmente uma experiência, é uma transformação duradoura e total da consciência. É o que eu vivi, quando eu era um jovem homem, olhando e meditando frente ao sol. E cada ser humano, mesmo se tomamos, por exemplo, outros seres mais antigos que eu, que viveram estados místicos, eles se recordam pertinentemente do momento em que a consciência basculou. De seu tempo, isso foi chamado, por Sri Aurobindo, o switch da consciência. Vocês puderam observar, alguns de vocês, o momento em que a consciência basculava. Quando a consciência bascula, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que há uma expansão dos campos sutis e uma abertura real da consciência, traduzindo-se por uma ativação de alguns chakras e de alguns potenciais. Não pode haver iniciação real se isso não se produz. O resto são apenas experiências que apenas passam. É preciso verdadeiramente diferenciar isso. A abertura do coração é uma iniciação, porque, quando um chakra se abre realmente, vibratoriamente, a bainha do chakra é perfurada. Isso é uma iniciação. Não é similar como sentir as energias passarem, não é. Além disso, as qualidades de energia que correspondem à transformação da consciência são profundamente diferentes. No momento em que vocês vivem uma iniciação específica ou uma abertura específica, vocês são penetrados por vibrações completamente diferentes, seja o despertar do Kundalini, seja a abertura do chakra do coração, seja na recepção do Espírito Santo. Portanto, jamais a consciência se transforma se não há vibrações. E, aliás, o marcador, esta vibração, esta percepção específica, da iniciação espiritual e da abertura a outros níveis de realidade. Hoje, a iniciação que vocês vivem, através da ativação das 3 lareiras, é a transformação, a passagem da limitação ao ilimitado.
É uma revolução total da consciência que deve se traduzir, no final, pela ignição total do conjunto de suas lareiras, quer dizer, não unicamente uma lareira, mas as 3 lareiras, que vão lhes permitir dissolver a ilusão, um pouco como o descreveram, por exemplo, os sábios que viveram esse despertar ao ilimitado, não é? Este despertar ao ilimitado é um estado vibratório. É muito difícil colocar palavras nisso. Há percepções reais, vibrações que percorrem o corpo e que nada mais tem a ver com a simples circulação da energia, como pode perceber, por exemplo, um hipnotizador. Isso estritamente nada tem a ver. Questão: qual é o interesse para os seres de nível vibratório muito elevado, como os triângulos, de se encarnar sobre a Terra? Então, cara amiga, não há qualquer interesse de se encarnar sobre a Terra, estritamente nenhum. Nós fomos todos presos pela matriz. A um dado momento, quando os mundos de terceira dimensão eram unificados, como os vegalianos de 3D unificada, obviamente, vocês não estavam fixos numa forma de carbono. O espírito ia e vinha e era consciente dos diferentes estados dimensionais, desde o carbono até o mais alto. Mas, a partir do momento em que esta liberdade dimensional foi retirada, a encarnação não tem mais qualquer sentido. É uma ilusão crer, e, aliás, o que quiseram fazê-los crer, que vocês progrediriam progressivamente. Portanto, fazer crer que, quanto mais vocês tivessem em conhecimento, mais vocês se aproximassem de algo nesta dimensão, vocês iriam vivê-lo, é completamente falso. Porque, se fosse verdadeiro, haveria então muito mais seres humanos que estariam liberados da matriz. Mas não houve muitos. Hoje, é uma liberação de massa. Portanto, o que vocês vão viver é uma iniciação importante, global, ao nível da humanidade, quer vocês o queiram ou não. Depois, cada um irá para onde quiser. Mas é a reconexão com o que vocês são além da ilusão. Portanto, não há qualquer interesse de experimentar uma matriz falsificada. Agora, efetivamente, hoje, como a cada final de ciclo, há espíritos, consciências de todas as dimensões, que querem viver esta apoteose, porque é como toda reversão de consciência. Questão: é frequente a questão de simplicidade. Ora, alguns textos divulgados no site parecem muito complexos, fazendo trabalhar o mental. É uma impressão. Tudo depende daquele que lê. É claro que um nível de leitura pode se situar em diferentes níveis. É como o Apocalipse de São João. Vocês podem lê-lo. É claro que, se vocês utilizam um mental, vocês jamais irão sair do mental. Mas é preciso estar consciente também que existem seres humanos que, quando leem um texto, não fazem intervir o mental, mas situam-se imediatamente na vibração. Agora, é claro que as maneiras de se expressarem, uns e outros, não são as mesmas. Em resumo, o mais simples seria mais nada ter para ler, não é? De acordo? Mas o ser humano é assim feito, que é muito difícil fazê-lo levar a intenção sobre a vibração, se não há um apoio, não é? Estão de acordo? Portanto, ainda uma vez, tudo depende do nível do referencial que é o seu, ou seja, para a mesma coisa, alguns vão fazer trabalhar o mental e outros vão fazer trabalhar a vibração e a consciência. Por conseguinte, efetivamente, um ser que está no mental vai achar as coisas muito complicadas, e elas o serão, uma vez que, de qualquer modo, se é algo que é exterior, como o mental, permanecerá exterior. Apenas a capacidade vibratória de vibrar na consciência que suprime o mental. É o objetivo, aliás, da meditação, a princípio, não é? Agora, não é porque vocês vão ler a palavra amor 500 vezes que isso vai se tornar simples. Ainda uma vez, é preciso bem compreender que nada é exterior a vocês. A partir do momento em que você aceita e vive o fato de que tudo é interior, que tudo que é exterior é uma simples projeção, naquele momento, e nós o dissemos, uns e outros, aliás, a última etapa, quer dizer, o acesso à existência, o abandono à luz, a vibração do fogo do coração, apenas você pode vivê-lo. E, efetivamente, você não pode vivê-lo enquanto você está no mental, é impossível.
Há seres que leram os evangelhos e que se exultaram, e há seres que leram os evangelhos toda a vida e nada aconteceu. De quem é a falta? A falta é dos evangelhos. Há mesmo quem disse: mate-os todos e Deus reconhecerá os céus. Vocês conhecem a história, não é? É sempre o mesmo princípio. Enquanto vocês estão exteriorizados, em algum lugar, vocês estão no mental, não se pode dizer melhor. Enquanto vocês não se tornaram vibração, enquanto vocês não vibram e a consciência não vibra, vocês permanecem no nível comum, o que quer que vocês façam. Nós insistimos muito amplamente, uns e outros, sobre esta noção de vibração e de rapidez da vibração que caracteriza o supramental. Isso não é para nada. Mas, obviamente, se você não vive a vibração, você dirá que é um mental, e é lógico, eis que você não a vive. Apenas quando você vive a vibração da consciência que o mental se cala, não antes. Aliás, para aqueles que têm o chakra do coração aberto e de acordo com os protocolos que foram dados por Mestre Han, vocês têm a questão que colocam a seu próprio coração. Se a resposta é sim, o coração vibra. Se a resposta é não, o coração não vibra mais. Mas é preciso ainda que vocês saibam observar e sentir a vibração do coração. O mental é a ausência de vibração. A consciência é vibração. A emoção é vibração, mas ela é uma gama de vibrações muito mais baixas que a vibração do supramental. Vocês não estão mais nas vibrações emocionais ou elétricas, magnéticas, mas, quando vocês estão no supramental, a vibração que percorre o corpo nada mais tem a ver com a vibração elétrica. É a circulação da energia supramental, que circula muito mais rapidamente, que dá os formigamentos extremamente rápidos sobre o corpo, até dar um sentimento de fogo extremamente potente, que nada tem a ver com o calor do magnetismo. Mas, obviamente, enquanto a consciência não o vive, isso vai permanecer do mental, estamos de acordo? Questão: como reconhecer a vibração da consciência? Porque se pode viver a vibração fisicamente de diferentes maneiras, pelas pressões, aquecimentos. O mais frequente, atualmente, vocês viverão pressões na cabeça e dores, por vezes rápidas, na cabeça. E, infelizmente, o caso para muitos seres humanos, entre os coroados, porque a vibração, naquele nível, não desceu no coração. Quando ela descer no coração, inteiramente, vocês perceberão a coroa radiante do coração, que é uma vibração que nada tem a ver com a vibração do chakra do coração, que é muito mais ampla e dá uma pressão ao mesmo tempo, mas, sobretudo, naquele momento, a vibração se acompanha de uma alegria inefável. Eis que vocês vivem o samadhi. Mas, enquanto vocês não vivem o samadhi, isso quer dizer que a abertura está feita, mas vocês estão na cabeça, mesmo se o mental está em curso de transformação. O abandono à luz é deixar as energias descerem no coração. Eu creio que Sri Aurobindo falou muito sobre isso. Questão: pode-se viver por vezes vibrações muito intensas, muito transformadoras e não mais senti-las na sequência? Por quê? Em determinados momentos, há efusões de energia que favorecem, ao nível de sua estrutura e de sua consciência, a percepção da vibração e a amplitude da vibração do fogo do coração. Por exemplo, esse foi o caso, durante o período do mês de agosto deste ano e do ano passado, porque havia efusões metatrônicas. Eu os recordo que, desde a ignição das estrelas, vocês subiram ao nível da cabeça e, portanto, há um trabalho que se faz a um nível e, em outros momentos, ele vai se fazer em outro nível, sobre o sacrum, por exemplo, e, após, voltará ao coração. Mas, ainda uma vez, há variações ou flutuações que não dependem unicamente de vocês. Em contrapartida, quando vocês fazem o abandono à luz total, que vocês aceitam a morte da personalidade, naquele momento, a vibração do fogo do coração torna-se permanente e vocês podem, à vontade, se colocarem no samadhi. Obviamente, seres ali chegaram num primeiro golpe e outros, isso vai durar 1 ano ou 2 antes de poderem se estabelecer. Tudo depende de sua própria história e de suas próprias resistências. Questão: a vida em casal, as relações sexuais, podem cortar as vibrações da existência?
Depende para quem, cara amiga, e, primeiro, eu jamais estive em casal, hein? E vocês compreendem por quê? Vocês veem a dificuldade, hoje, que vocês têm, quando tem um companheiro ou uma companheira que não vive as mesmas coisas que vocês. Isso se torna muito duro. Assim como há quem não pode mais trabalhar, outros que não podem mais assistir à televisão. Isso faz parte das incompatibilidades vibratórias. Então, é perfeitamente possível encontrar o samadhi pela relação sexual, por que não? Isso foi descrito no tantrismo. Mas se os dois vivem os processos de fogo, vocês arriscam ambos morrerem. Por conseguinte, quer dizer que há uma rarefação da dinâmica sexual, nesse caso, que é lógica. Do mesmo modo como há seres que vivem a vibração da existência, viajam na existência, que não têm mais de forma alguma necessidade de comer o que quer que seja. Eles são milhares sobre a Terra, dezenas de milhares, ou centenas de milhares, sem se forçar, não é uma privação. É simplesmente porque eles atingiram níveis de samadhi tais que se alimentam de luz. Efetivamente eu falei de luz, não de prana. Do mesmo modo, quando vocês vivem o fogo do coração, vocês ativam então o samadhi. Ora, o samadhi, o que isso dá, se é que se pode fazer uma analogia um pouco desconcertante e não confundir. É que, quando você está estabelecido no fogo do coração, é como você se fizesse o amor a si mesmo. Você é inteiro em você, sozinho, portanto, não há necessidade de buscar uma complementaridade através de uma relação sexual. O que explica que muitos casais têm dificuldades, hoje, porque há um que quer viver no antigo modo e o outro que quer viver no novo estado vibratório. Isso faz tensões enormes, no casal como no trabalho, como nas famílias. Mas você ali nada pode. É assim, e nós dissemos, e eu disse, eu mesmo, que havia muitas humanidades que estavam em curso de separação. Vocês não têm todos o mesmo destino. Por que é que vocês querem que todo mundo vá ao mesmo lugar? Portanto, é verdade que, num casal, há transformações que se fazem. Quando vocês descobrem a vibração da existência, mesmo sem sair na existência, vocês se apercebem que não há mais falta em vocês. Lembrem-se de que todas as relações de casal, quer vocês o queiram ou não, são sistematicamente baseadas, nesta dimensão, na noção de falta. Você vai encontrar no outro algo que o atrai e que o completa. Assim, efetivamente, como vocês dizem, o amor, mas qual amor? Quando você é inteiro em você sozinho, você ama todo mundo. Por que amar uma mulher ou um homem? Você ama toda a terra. Porque os grandes sábios e os grandes místicos viveram sós, rodeados de milhares de pessoas. Mas nada proíbe também de fazer filhos, é claro. É uma questão de consciência e de vibração. Mas, nos casais, é verdade que vocês se encontram confrontados ao outro, por vezes de maneira mais delicada, porque, dadas as evoluções de consciências atuais, não devem esquecer que aqueles que estão na existência ou que vivem a vibração do coração sabem pertinentemente quando há uma mentira. E isso é muito difícil, porque os seres humanos são tão habituados a mentir para um sim e para um não, não maldosamente, é claro, mas quando há um dos dois que está aberto, eles sabem instantaneamente se o outro mente. Por conseguinte, vocês veem que isso pode induzir a atritos e, infelizmente, é algo cada vez mais corrente. Então, obviamente, é maravilhoso quando os dois vivem esta vibração do coração, cada um em si que se abre ao fogo do coração. Aí, tudo é possível. Há os que vão poder ter relações sexuais e outros que vão, como vocês dizem, se estourar nas relações sexuais, pouco importa. É a vibração quem decide. Similar para as pessoas que comem mais. Questão: como as crianças vivem tudo isso, neste período de mudança? Então, nós todos sempre dissemos, não se preocupem com as crianças. No momento em que a luz se derramar, no momento em que a luz se tornar muito mais intensa, as crianças de menos de 14 anos serão seus mestres, porque elas não estão ainda constituídas inteiramente, ao nível do corpo mental. Portanto, neles, a ilusão vai se dissolver muito facilmente. Questão:
não mais poder se mover durante uma meia hora está ligado às novas energias. Totalmente. Aliás, nos 3 dias de trevas, 24 horas antes ou 38 horas antes que isso se instale, vocês sentirão isso cada vez mais aproximado. Vocês emergirão durante uma meia hora e recairão nesta espécie de letargia durante uma meia hora. E, ao final, vocês não poderão mais se mover. Questão: se existe uma coroa ao nível da cabeça, existe uma ao nível do sacrum? O triângulo sagrado é um triângulo. A partir do momento em que o fogo do Kundalini se eleva completamente com suas 3 coroas, há, previamente, a constituição do que se denomina o canal do éter, ou seja, a aglutinação das partículas adamantinas ao longo do canal mediano da coluna vertebral, que engloba, aliás, os circuitos laterais, denominados Ida e Pingala. Tudo isso vai criar uma vibração extremamente potente que vai subir da parte inferior das costas. Mas não se pode dizer que haja uma coroa ao nível do sacrum, propriamente dita, como é o caso ao nível do chakra do coração, além do chakra do coração ou da coroa da cabeça. Aquilo dá, antes, um triângulo, do mesmo modo que há, na coroa do coração, o triângulo que lhes revelou Maria. E há o mesmo triângulo, menor, que é situado ao nível do sacrum, com, por analogia, a ponta do sacrum que seria, de certo modo, equivalente ao chakra do coração e as 2 asas laterais que correspondem à corrente solar e à corrente lunar, yin e yang, se preferem. Mas não há, propriamente falando, uma coroa que gire. Questão: sentir como uma espiral quente que gira no coração corresponde a quê? Corresponde a uma das percepções do chakra do coração. O chakra do coração é, em primeiro lugar, uma rotação. A coroa radiante do coração é uma percepção de fogo. A ativação do 9º corpo, corpo de Samadhi, pode dar uma dor na parte inferior do peito. Após, você pode sentir o triângulo. Em alguns casos, isso dá um sentimento de imensidão, como uma espiral. Não se sabe mais em qual sentido ela gira, mas que os atravessa. Tudo isso faz parte das mesmas manifestações vibratórias. Não se esqueça de que você volta a se tornar um ser multidimensional e que o acesso à multidimensionalidade se faz pela espiral, efetivamente. A espiral que você viu, que lhe foi anunciada por Sri Aurobindo em 8 de dezembro e que corresponde ao acesso à interdimensionalidade da Terra, é exatamente o que você vive agora, em você, para alguns. A impressão de grande vazio ou de grande plenitude, ao mesmo tempo que o fogo no interior do chakra do coração. Questão: sentir uma grande fadiga é a manifestação de resistências à luz? Então, a resistência à luz não dá fadigas. Ela dá dores, dá tensões. A transformação vibratória que você vive pode, efetivamente passar, independentemente da rarefação do sono, por períodos de intensa fadiga, que não vão durar muito tempo. Por vezes você tem a impressão de que você leva toda a miséria do mundo e, pouco depois, uma hora após ou no dia seguinte, você vai reencontrar uma energia fenomenal. Essas flutuações, se prefere, estão ligadas à modificação, não em você, mas também na escala do planeta, das linhas de força, de todas as distribuições das cargas elétricas existentes, que ligam os vulcões e que existem na ionosfera. Tudo isso está em grande transformação e, portanto, as pessoas que têm uma sensibilidade eletromagnética, independentemente de sua vivência ao nível das coroas, vão ser mais afetadas, eu diria, que as outras. Portanto, isso nada tem a ver com uma resistência qualquer. Isso tem mais a ver com uma sensibilidade dita eletromagnética. Questão: vocês todos precisaram que nós iremos para onde nos levar nossa vibração. Podemos ter uma influência consciente ou inconsciente nesta vibração. É preciso ter uma influência consciente sobre sua vibração. Quando você vive o despertar de suas diferentes lareiras, obviamente, é você que dirige a vibração, não? Mesmo se há influências exteriores. Mesmo se, por vezes, você está sujeito a bombardeamentos energéticos sobre os quais você nada pode. Mas, evidentemente, ser-lhe-á feito segundo sua fé e sua vibração.
É evidente que, se sua coroa radiante do coração está perfeitamente ativa, você nada tem a fazer nos mundos de carbono. Quando nós falamos de vibração, compreenda bem também que é diretamente ligada às estrelas. Mas as estrelas representam o quê? Representam também os fios de DNA. Representam também o apoios vibratórios do que denominamos as 4 linhagens ou os 4 viventes, 4 Oyot HaKodesh. Portanto, tudo isso está inscrito em você. Se você revela Cristo, Miguel e Maria, porque você tem este DNA em você e esta vibração, pelo que você é nesse mundo, não há qualquer razão para que você não vá para onde o leve a vibração. E, se sua vibração não existe, não há preocupação a ter, você irá também para onde o leva esta vibração habitual que é a sua. O nível de densificação a que se denomina o corpo é também uma vibração. Ela está cristalizada, não é? Até a evolução imperceptível. E se você muda de densidade dimensional, você muda de vibração, é tão simples assim. Questão: qual diferença há entre chakra e lâmpada? E bem, um chakra é um chakra. Uma lâmpada quer dizer simplesmente que o chakra está desperto. Portanto, ele emite conscientemente a luz e emite a luz que começa a se tornar vibral e não mais unicamente falsificada. O que explica as dores que vocês percebem, porque o corpo físico não está ainda habituado a viver isso. O fogo do coração, por exemplo, não é a emissão de uma energia eletromagnética. São as partículas adamantinas que giram naquele nível. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, caros amigos, o importante é compreender que isso deve se traduzir pela alegria interior, mesmo com uma dor de cabeça de se bater a cabeça contra as paredes. Então, eu lhes digo, boa evolução em sua luz e eu saúdo. Eu lhes digo até muito em breve. Aos 3 Dimensões, 3 de outubro de 2010. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal.